Oi pessoal, hoje continuaremos a responder ao Jack, o criacionista. Mas não trataremos apenas dos trechos seguintes do vídeo dele. Trataremos também da etiqueta deste em redes sociais, como um guia de como não devemos nos portar em um debate civilizado. Ele veio comentar me chamando de mentiroso, dessa forma negando que teria me contatado. Não apenas mostrei a ele onde e quando me contatou, como apresento agora os prints da conversa, que ocorreu quando postei um dos meus vídeos em um grupo de ateus do Facebook. Não mencionarei o nome do grupo ainda, pois gostaria de conversar com os responsáveis do grupo antes de divulgar. Onde ele respondeu com argumentos maravilhosos, só que não. Eu falo desse vídeo que já estou refutando agora. Para qualquer pessoa com um mínimo de contato com a realidade, responder a alguém, seja por meio de uma fala ou uma postagem em rede social ou qualquer outra forma, é engajar em um contato com a pessoa que emitiu a declaração inicial, nesse caso, a postagem. Ele fez outras declarações tão fúteis e falaciosas quanto os argumentos que apresento no vídeo que respondo agora. Mas estão espalhadas em mais de um grupo de ateus no Facebook e eu não vou perder o meu tempo procurando cada uma delas. Mas os que já se depararam com ele sabem o nível das mesmas. Engraçado como alguém que odeia tanto ateus escolhe passar tanto tempo em meio a eles. Nos comentários da primeira parte, ele deixou mais amostras do estilo próprio dele de argumentação. Vocês devem se perguntar o motivo pelo qual permiti que os comentários deste apareçam. Tenho dois motivos para isso. Em primeiro lugar, acredito em liberdade de expressão. Mas também acredito que mesmo essa tem um limite. Vamos ver quanto tempo ele leva para chegar nesse limite. Em segundo lugar, os comentários do mesmo só demonstram a fragilidade do ponto que este deseja suportar. Vamos falar da forma como ele atacou duas outras pessoas. Uma das pessoas que ele ataca, acusando de ser ateu, é um religioso com o qual tive uma longa e respeitosa conversa sobre o argumento cosmológico de Kalam. Tratarei desse argumento em um vídeo futuro. Quanto a outra pessoa, ele decidiu atacar usando a etnia da mesma, negando a identidade cultural desta. Depois ele ainda quer falar que Darwin era racista. Refutei essa parte no vídeo anterior com as palavras do próprio Darwin. A ele digo apenas, se deseja encontrar um racista, procure no espelho mais próximo. A argumentação dele se limita a ofensas e outras falácias, como vocês mesmos podem verificar. Tudo isso por ele ser incapaz de apresentar evidências. No Facebook, ele já deu a sua atuação de pombo enxadrista ao me bloquear como uma forma de esconder a evidência do mesmo ter me contatado. O que podemos dizer de alguém que parece ser incapaz de agir de forma civilizada ou intelectualmente honesta? Gostaria de alertar que o Jack decidiu usar argumentum ad Hitlerum em um dos trechos a seguir. Isso me forçou a contra-argumentar com citações de Hitler, onde fica claro qual a postura do mesmo em relação à religião. Aconselho muita cautela a quem desejar usar minha contra-argumentação de forma impensada, pois facilmente poderia se tornar um argumentum ad Hitlerum ou ad nauseam, mesmo que o contexto fosse apenas ligeiramente diferente. Um último comentário. Ao final deste vídeo, deixo um aviso sobre o próximo vídeo. Agora vamos à continuação. Ele faz uma citação a Stephen Jay Gould, sem mencionar a fonte. Esta foi retirada do livro A Falsa Medida do Homem, The Mismeasure of Man, e está fora de contexto. Nesse livro, Gould está criticando o determinismo biológico como causa da inteligência.
que foi parte de um debate acadêmico de longa duração sobre se a inteligência é produto da genética ou do meio. Esse debate envolveu inúmeros profissionais de diversas áreas. Alguns pontos que preciso destacar. Ele decidiu apelar à autoridade de Stephen Jay Gould. Então, permitam-me falar sobre Richard Feynman. Este não apenas ganhou um Nobel de Física, como também foi importante participante do Projeto Manhattan, entre outras contribuições. Sabe qual o peso da palavra de Feynman? Absolutamente nenhum, se não for suportada por evidências. Ou seja, exatamente o caso dele mencionando Gould. No caso de cientistas, a quantidade de títulos acadêmicos e prêmios tem um efeito inverso. Afinal, que cientista não sonharia em ganhar renome ao refutar o trabalho de uma autoridade em seu campo? Ou até mesmo, quem sabe, entrar para a história ao redefinir um paradigma atualmente aceito pela ciência? Lembrem-se, renome na comunidade científica traz contatos e pode facilitar a aquisição de verbas para pesquisas futuras, mas não imuniza ninguém a ter o trabalho revisto por pares. Gostaria de destacar também que replicações posteriores encontraram erros tanto nos dados de Gould quanto nos do oponente que ele contesta no livro. O que importa quando uma alegação é feita é se o ônus da prova é mantido. Mesmo que Gould tenha toda a intenção de atacar a teoria da evolução, este sabe que seria irrelevante, pois o que importa para a comunidade científica não são palavras, são evidências e revisões por pares dos resultados. Mas para quem agora há pouco fez referência a um campo de estudo refutado e abandonado há quase 2 séculos, é uma evolução trazer algo mais recente. Devo destacar também que Stephen Jay Gould é um defensor do conceito Non-Overlapping Magisteria, também chamado de NOMA, definido como ciência e religião não estão em conflito, pois seus ensinamentos ocupam domínios distintamente diferentes. O problema com o NOMA é querer equiparar religião com ciência da seguinte forma: a ciência é testável, mensurável e verificável. Já as alegações religiosas e outras alegações de sobrenatural, por definição, estão além do mundo natural, ou seja, não podem ser testadas, mensuradas ou verificadas. Sobrenatural, por definição, é assunto de suposições e opiniões. Como já mencionei em outros vídeos, o que é afirmado sem evidências pode ser rejeitado sem evidências. Essa frase ficou conhecida por ser usada por Christopher Hitchens. Mas antes que esse Jack reclame que essa é uma ideia inventada por um ateu, a frase original é um provérbio em latim. E como a maioria dos provérbios latinos, o autor é desconhecido. Deixarei o provérbio na descrição. E para encerrar a questão da inteligência que mencionei, respondendo a Gould, hoje sabemos que ela é produto tanto do meio quanto do biológico. Se desejarem, posso explorar essa questão da inteligência mais a fundo em algum vídeo futuro. Gostaria de lembrar que em ciência não existe verdade absoluta. O saber científico é constantemente testado e verificado. E ele sempre prossegue evoluindo. À medida que novos modelos fornecem explicações melhores para a realidade, estes substituem modelos antigos que poderiam estar errados de acordo com as novas descobertas ou poderiam ser incompletos. Agora ele compara a teoria da evolução com o nazismo.
Isso se chama argumentum ad Hitlerum. Falácia onde alguém compara o interlocutor e ou o argumento apresentado com Hitler ou nazismo. Dessa forma, ele provoca uma resposta emocional nas pessoas que assistem à discussão e muda o foco do debate. Nem o pastor da série de vídeos anteriores desceu tão baixo. Detalhe, a fonte dele é uma publicação criacionista. Nem preciso falar da confiabilidade da informação, então, né? Minha contra-argumentação, por outro lado, é suportada tanto por uma imagem de peça de uniforme nazista, quanto por discurso feito por Hitler e citações do livro Mein Kampf. E outras provas que mencionarei logo. Mas sem problema. Já que ele trouxe Hitler e nazismo para a conversa, não vejo problema em fazer esclarecimentos sobre algumas coisas. Primeiro lugar, com isso ele espera associar a teoria da evolução a Hitler, como eu já disse. Segundo, ele acaba por deixar implícito que quem discorda dele apoia o nazismo. Dessa forma, ele ataca tanto a teoria da evolução, quanto qualquer interlocutor que a defenda. Terceiro, existem pessoas boas e más, tanto entre teístas quanto ateus. Quarto, é preciso destacar que nem o povo alemão por completo apoiava Hitler. Uma das provas disso foi a Operação Valkyria, link na descrição. Quinto, autores claramente influenciados por Darwin fizeram publicações contra ideias ligadas à eugenia. Exemplo disso é o livro Mutualismo, um fator de evolução, escrito por Piotr Kropotkin, em seu exílio na Inglaterra. Se eu não me engano, a data de publicação desse livro é 1904. Sexto, de acordo com um censo feito na Alemanha 6 anos antes da ascensão de Hitler ao poder, 94% da população alemã se considerava cristã. 1,5% se considerava descrente. E os demais tinha pagãos e outros. Você quer me dizer que no meio desses 94% da população que era cristão não tinha nenhum criacionista? Você vai ter que provar isso. Logo, fazer generalizações sobre o nazismo é intelectualmente desonesto ou prova de pura ignorância. Vou mencionar agora uma frase encontrada na fivela do uniforme nazista. Gott mit uns. Deixarei a imagem da fivela em um álbum na página do Face. Assim, aqueles que desejarem ver a evidência podem fazê-lo. E não exponham os demais a tal coisa. Assim também evito problemas possíveis com o YouTube por mostrar uma imagem potencialmente ofensiva, uma vez que a fivela também contém simbologia nazista. O link da página do Face está na descrição. Devo informar que as citações de Hitler são asquerosas, por isso vou me limitar a poucas. Mas existem diversas outras. A cópia que eu tenho do discurso e do livro está em inglês. Vou ler em português, mas não irei traduzir na descrição para manter a fidelidade à fonte que eu tenho. Vamos ao discurso do Hitler. Meus sentimentos como cristão me apontam para meu Senhor e Salvador como um lutador. Me apontam para o homem que, uma vez na solidão, rodeado por alguns seguidores, reconheceu os judeus pelo que eram e convocou homens para lutar contra eles. Esta é a verdade de Deus. Ele era maior, não como um sofredor, mas como um lutador. No amor sem limites, como cristão e como homem, eu li a passagem que diz como o Senhor finalmente levantou-se em seu poder e surpreendeu o flagelo, expulsando do templo a raça de víboras e somadores. Como foi ótimo sua luta pelo mundo contra o veneno judeu. Hoje, depois de 2000 anos, com a mais profunda emoção,
eu reconheço mais profundamente que nunca o fato de que foi por isso que ele teve que derramar seu sangue na cruz. Como cristão, eu não tenho nenhuma obrigação de permitir-me ser enganado, mas eu tenho o dever de ser um lutador de verdade e de justiça. E se há algo que poderia demonstrar que estamos agindo corretamente, é o sofrimento que cresce diariamente, porque como cristão, eu também tenho o dever para com meu próprio povo. Adolf Hitler, em discurso em 12 de abril de 1922. Vamos aos trechos do Mein Kampf. Então hoje eu acredito que estou lutando de acordo com a vontade do Criador Todo-Poderoso ao me defender dos judeus. Eu estou lutando pela obra do Senhor. Adolf Hitler, Mein Kampf, volume 1, capítulo 2. Anos de estudo e sofrimento em Viena. Nós devemos orar para que o Todo-Poderoso não recuse sua bênção nessa mudança e não abandone nosso povo nessa era por vir. Hitler, relembrando do discurso de um padre após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Mein Kampf, volume 1, capítulo 7, A Revolução. Os nazistas eram conhecidos por distorcerem todo o saber que tinham acesso em sua guerra de propaganda em nome de seus ideais, chegando a falsificar e destruir evidências em prol de seu dogma. Eles também eram conhecidos por começarem com uma conclusão pronta e então tentarem formular hipóteses que suportem essa conclusão. Isso lembra vocês de alguma coisa? Ou seja, esse sujeito desceu a um nível que poucos cristãos descem. É um vociferador de ódio. Eu mostrei o vídeo a alguns amigos cristãos e a reação foi de asco. E foi bem semelhante à reação que eu tive. Mais uma vez, em todos os grupos humanos, temos bons indivíduos e outros que receberiam adjetivos menos agradáveis. Esse cidadão claramente está no segundo grupo pela forma como ele insiste em tratar todos os que ele acredita discordarem dele. Bom, pessoal, por hoje é só. Imagino que para vocês deva ser tão cansativo ter contato com um argumento ad Hitler, dele, quanto foi para mim. Então não vou me prolongar. Aos falantes de alemão, me desculpem, por favor, caso eu tenha cometido erros ao pronunciar as poucas palavras que eu falei, mas eu não sou um falante da língua. Também é possível que eu tenha cometido algum erro ao falar o nome do autor do mutualismo. De novo, eu não falo todas as línguas, então eu provavelmente cometi um erro, deve ter massacrado o nome do cidadão. Com relação ao aviso que eu mencionei antes, semana que vem provavelmente farei uma pequena pausa nesse assunto para tratar de outro tema importante, as eleições, que francamente são muito mais importantes que a argumentação desse sujeito. Deixo já de antemão avisado que eu não falarei de política partidária ou de candidatos. Não é sobre dar apoio a um ou repudiar outro. Eu tratarei apenas da necessidade de adotarmos uma postura cética frente aos candidatos e às alegações que esses nos oferecem em sua propaganda. Também farei algumas considerações sobre o processo de eleição no Brasil e, quem sabe, começamos um diálogo a esse respeito, alguma conversa produtiva. Na semana posterior, voltaremos a essa série. Bom, vocês já sabem o que fazer. Deixem seus joinhas no vídeo, inscrevam-se no canal e na página de Facebook para estarem por dentro das novidades. Vídeos novos todas as segundas-feiras. Vida longa e próspera.